com mais informações sobre homossexualidade e espiritismo pra gente. Antes de começar, vamos lembrar que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O centro espírita nunca impõe ensinamentos. Nosso objetivo com estes vídeos é pro esclarecimento da gente. Todo homossexual é digno de nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar-nos a nós mesmos, amar ao próximo, amar-nos uns aos outros, perdoar 70 vezes 7 de nossos irmãos, amar os nossos inimigos e amar a Deus acima de todas as coisas. Também não devemos julgar para não sermos julgados. Lembrando também que ao semear a gente tem que colher, pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente colhe o que a gente planta. Então vamos plantar amor para a gente colher sempre amor. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma questão importantíssima, como todas as que a gente falou até agora, né? Eu sou suspeita de dizer porque eu amo esse assunto. Então, hoje, assim, é fundamental esse assunto, que a gente vai falar sobre casamento, herança e adoção de filhos com o tópico homossexualidade e espiritismo, tá? Para isso a gente usa o livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco. E Divaldo diz o seguinte: a homossexualidade sempre esteve presente no processo histórico, aceita em um período, no outro período combatida, desprezada em uma ocasião e noutra ignorada, mas sempre presente. Alguns países reconhecem o direito ao casamento e à herança entre parceiros homossexuais. É uma questão delicada, em face das ocorrências desse gênero, que não mais podem permanecer ignoradas pela sociedade. Divaldo pensa que a legalização de algo que permanecia à margem, dando lugar a situações embaraçosas para os parceiros, deve ser entendida como uma conquista em relação aos direitos humanos. Se dois indivíduos se associam em qualquer tipo de vínculo, a legislação humana que rege esta relação deve ser única. Pouco importa o sexo em que os parceiros se apresentem no mundo. Se em um relacionamento homoafetivo, esses parceiros procuram dar um ao outro o apoio que deve existir quando duas pessoas se amam, contribuindo para uma vivência saudável nessa nova família, é perfeitamente compreensível que ambos tenham o direito de legalizar o relacionamento. Até porque não é o fato de a lei reconhecer ou não as uniões homossexuais que isso vai alterar sua existência. Elas continuarão a se formar de maneira massiva, independentemente do reconhecimento do Estado. Por isso, ignoradas é um absurdo e marginalizá-las é um crime, já que a união moral se efetiva na vivência do amor. Por que não a legalizar? Por qual razão permitiremos que os seres humanos tenham direito a tornar legal aquilo que o sentimento já consagrou? E aí, em nota, Divaldo diz, o organizador do livro diz o seguinte: Chico Xavier também admitiu a necessidade do reconhecimento legal das uniões homoafetivas. Ver o livro Pinga Fogo, com Chico Xavier, primeira parte, capítulo 35, onde ele fala sobre o homossexualismo e sexo. Segunda parte também, capítulo 40, que ele fala sobre a homossexualidade e transexualidade na reencarnação. Nós vamos colocar esses vídeos em breve, tá bem? É só acompanhar a nossa série, que vocês vão ver tudo. Bom, o reconhecimento da união homoafetiva também é importante para favorecer a sua aceitação social, retirando o relacionamento da clandestinidade e evitando que os parceiros se revoltem, tornando-se agressivos para afrontar a sociedade que os exclui.
Outra questão pertinente é a proposta de oficializar a transmissão de bens entre parceiros homossexuais no caso do falecimento de um deles. Do ponto de vista ético-moral, a herança terá que ser transferida para aquele que ficou e que era sua companhia, masculina ou feminina. Se duas pessoas permanecem vinculadas por um sentimento e uma delas vem a falecer, por que este ser que lhe deu a mão durante tantos anos, que foi o seu estímulo, sua inspiração, não merece ser parceiro também para os bens que ficaram? Não importa se ambos trabalharam para granjear os recursos materiais de que desfrutavam ou se apenas um deles assumiu o papel de provedor dentro do lar. Nos dois casos, a transmissão dos bens é uma proposta muito nobre, uma medida que significa avanço cultural da nossa civilização. A análise realizada acima não pretende abordar motivações que levaram os parceiros a estabelecer a união. Equivale dizer que não estamos dando aval a condutas de qualquer natureza. Este aspecto do problema é uma questão de foro íntimo, conforme explicitamos anteriormente. No caso da adoção de filhos por casais homossexuais, estamos diante de um fenômeno inusitado do ponto de vista da formação psicológica e educacional de uma criança. Tanto o pai quanto a mãe desempenham um papel relevante no processo de desenvolvimento psicológico do espírito reencarnante, razão pela qual a divindade programou a família com esta configuração. Se dois gêneros complementares, masculino e feminino, não interagem com a criança no contexto familiar, em vez disso, estão presentes no lar dois parceiros do mesmo gênero, quais os efeitos disso para o desenvolvimento psíquico infanto-juvenil? Ainda não sabemos ao certo. Se um casal de mulheres adota uma criança, este ser provavelmente sentirá a ausência da figura paterna, mesmo que o fenômeno seja inconsciente. Se dois parceiros homossexuais masculinos adotam uma filha, por exemplo, ela terá que lidar com a ausência da imagem de mãe na convivência diária. É muito comum que este casal, deslumbrado com a situação que lhes proporcionou felicidade e realização, não se dê conta dos desafios que a criança deverá superar, pois, a princípio, a menina pode ser vista apenas como uma bonequinha. Como esta bonequinha vai crescer e atingir a fase adulta? De que forma a inexistência de figura feminina influenciará a sua vida? É claro que a estrutura biológica e psíquica de uma mulher possui características específicas que nenhum homem, por mais terno e amoroso que seja, terá condições de suprir. Provavelmente esta menina sentirá a falta da ternura e do calor maternais. A psicologia terá que investigar os parâmetros dessa nova experiência em nosso tecido social e familiar. Contudo, Divaldo não tem dúvidas de que sempre será prematuro dizer: essas crianças serão saudáveis enquanto aquelas serão infelizes. Uma atitude como essa estará expressando preconceitos subliminares, e qualquer tipo de preconceito é danoso. Somente depois que se encerrar esse novo ciclo de imensas mudanças sociais, quando então identificaremos os valores emergentes que darão suporte à família do amanhã, é que poderemos aquilatar as consequências dessa modalidade diferente de adoção. O futuro irá demonstrar com maior profundidade as ressonâncias desse contexto para o ser em desenvolvimento. Não obstante, é importante destacar que qualquer carência que o indivíduo experimente na vida estará relacionada a seu quadro de necessidades evolutivas, independentemente do fato de que há perguntas importantes a serem respondidas, não podemos negar aos parceiros a opção de se responsabilizarem por um pequeno ser que lhes sensibilize o coração. Se um casal de indivíduos do mesmo sexo recebe uma criança e se desvela para educá-la, evidenciando carinho e atenção incondicionais, somos convidados a admitir que qualquer adoção é um gesto de solidariedade e nobreza incontestáveis.
Quando Divaldo recebeu as primeiras notícias a respeito da adoção de filhos por casais homossexuais, ele se surpreendeu e começou a refletir sobre as dificuldades que seriam geradas em relação à orientação sexual dos filhos, por exemplo. Divaldo foi questionado diversas vezes em conferências e argumentou que deveríamos aguardar as conclusões da ciência psicológica na área do comportamento. Todavia, imaginando prováveis danos ao desenvolvimento psicossexual da criança, Divaldo estava bastante inclinado a considerar a proposta como inviável. Um dia, dialogando com o Divaldo sobre o tema, o espírito Joana de Ângeles esclareceu a Divaldo: analise a questão sob outro aspecto. Ao reencarnar, cada indivíduo traz consigo as marcas da sua trajetória evolutiva. Se casais homossexuais não dispõem de meios para evitar que nasçam filhos com inclinações homossexuais, o fato de uma criança ser educada por um casal de homossexuais não significa que ela estará comprometida com a mesma orientação sexual dos seus pais, porque isso está sob o comando do espírito que renasce. Joana afirmou que o ato de adotar uma criança é credor do nosso respeito e admiração, se estiver fundamentado no amor genuíno. A iniciativa reduz o número daqueles que estão relegados ao abandono, repletando ruas e avenidas de incontáveis cidades, entregues à orfandade e a outras situações amargas. Mesmo que o arranjo familiar não seja convencional nem ideal, é preferível que uma criança esteja sob a proteção deste lar do que submetida à violência doméstica, à violência urbana, ao crime, à miséria, aos vícios e à solidão. E aí, em nota, o organizador do livro diz o seguinte: o mesmo ponto de vista é apresentado no livro Desafios da Vida Familiar, de Camilo e Raul Teixeira, editora Frater, parte 1, questões 12 e 13. Nós também vamos colocar esse ponto aqui em próximos vídeos. Bom, continuando. Vemos o admirável exemplo de atores de fama internacional que adotam crianças de origem humilde. Algumas dessas pessoas que apreciam criticar os outros condenam a atitude, justificando que o objetivo desses atores é aparecer na mídia. Que bom que este é o objetivo! Melhor que eles estejam na mídia devido a gestos nobres do que virando notícia por protagonizar escândalos. Divaldo viu, certa vez, uma cantora norte-americana famosa que, depois de décadas protagonizando escândalos, resolveu criar uma fundação de amparo a crianças. E ela mesma adotou uma muito pobre do continente africano, fato que gerou comentários agressivos de pessoas que desconhecem a gentileza. Mas que bom que a cantora desejou adotar uma criança em situação de extrema pobreza. Pelo menos ela retirou alguém de um estado deplorável. A adoção de filhos por casais homossexuais deve ser entendida como uma atitude nobre, semelhante às outras, e algo que merece nosso respeito e consideração. Quando vemos tantas crianças que precisam de apoio e alguém se resolve por amá-las, por que o preconceito? Por que ver diferenças na orientação sexual, na característica racial ou em qualquer outra característica de quem adota? Seria o mesmo que dizer que uma pessoa de epiderme negra não poderia adotar uma pessoa loira, ou vice-versa. Por outro lado, devemos reconhecer o benefício que a presença de um filho trará para o casal homossexual. Se esses indivíduos necessitam trabalhar adequadamente a sua dimensão afetiva, eles terão nos filhos uma grande oportunidade para se aprimorarem através da canalização das suas energias amorosas. Quando um casal assume a responsabilidade por uma criança, os abalos que periodicamente atingem um lar tornam-se mais facilmente superáveis em função do desejo de preservar a família. Na iminência de uma separação conjugal que não foi ponderada nem amadurecida, que é fruto apenas da precipitação e da intolerância, um filho representa um fator muito importante para impedir a ruptura do relacionamento, evitando que os parceiros saiam de casa e se entreguem a aventuras promíscuas que em nada iriam contribuir para a paz e felicidade de ambos. Por isso, a adoção de filhos por casais homossexuais é uma proposta que produz inegáveis benefícios para a criança, o casal e o contexto social. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, dá a sua curtida nele para que a gente saiba como o nosso trabalho está indo, pois o seu feedback é importantíssimo para o nosso trabalho.
Também, se você tem dúvidas a respeito desse assunto, coloque as suas dúvidas nos comentários, porque a sua pode ser a minha e pode ser a dos nossos amigos. Se você gostou do vídeo também, pode compartilhar. Compartilhe essa mensagem para que atinja o máximo de pessoas possíveis, pois na minha opinião, essa proposta é muito linda. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. A gente tem canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. No YouTube você pode acessar nossas playlists, onde a gente coloca os assuntos divididos ali, muito mais organizado que no Facebook e no Instagram. Também no YouTube você pode apertar o sininho para receber notificações a respeito dos conteúdos que a gente coloca todos os dias, ou tenta fazer assim, né? Bom, eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.